Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Eu sou a professora Mariciane Moraes Nunes, filósofa, e vou trabalhar com você esse tema tão importante. Quer dizer, não vamos tratar apenas do desenvolvimento da pessoa, mas do desenvolvimento profissional. E você vai perceber que não são fatores isolados. Um bom desenvolvimento pessoal conduz também a um desenvolvimento na profissão, no mercado de trabalho. Por isso, o nosso primeiro tema trata do mundo visto pelo ser humano e o mundo do trabalho. Como é que eu e você, enquanto seres humanos, enxergamos o mundo? Que visão de mundo é essa? E o mundo do trabalho? Como ele foi visto ao longo da história e como ele foi se transformando? Porque o que nós pensávamos como empregabilidade, por exemplo, até os anos 80, mudou radicalmente a partir da década de 80. Por quê? Porque foram surgindo várias modificações no campo dos transportes, das comunicações, da própria economia, do mercado de trabalho em si mesmo. Portanto, nós vamos iniciar tratando da visão de mundo do ser humano. Você já pensou o que é visão de mundo? O que significa uma visão de mundo? Como é que nós formamos a nossa visão de mundo? O que nos influencia? E por que a minha visão de mundo é tão diferente da sua visão de mundo? Ora, nós podemos viver em um mesmo mundo, mas as visões que nós construímos deste mundo são totalmente diferentes. Porque nós temos fatores que nos influenciam, que também são diferentes, que também são variados. Vamos usar um exemplo. No caso do emprego, a mesma situação, que é a busca de um emprego, pode representar para diferentes pessoas também coisas muito variadas. Por exemplo, para uma determinada pessoa, buscar um emprego pode significar uma situação de dinâmica na sua profissão, uma situação de desafio, de aventura no mercado de trabalho, de crescimento profissional, de aquisição de novas competências, habilidades, formas de atuar. Para outra pessoa, no entanto, a visão do mundo do emprego pode ser totalmente diferente. Pode representar uma ameaça, uma vez que poderá pensar, eu deixei uma situação que já conhecia, um mundo de trabalho que já me era seguro, confortável, e agora eu preciso conhecer um novo espaço e me adaptar a esse novo espaço. Então pode representar insegurança, ameaça, medo, quer dizer, uma situação que não o deixa confortável. Você percebe que a visão, o mundo é o emprego, mas para cada pessoa isso pode significar coisas diferentes. Assim também é a própria visão de mundo do ser humano. E nós temos duas visões de mundo que são tradicionais na história. Uma delas é a visão linear ou hierárquica. E aqui nós temos predominantemente o paradigma newtoniano-cartesiano. Não é em vão que recebe esse nome. Newton, nós sabemos, representa a questão do mecanicismo na física, a mecânica de Newton. Mas nós também sabemos que Descartes foi um outro autor importante. Descartes representa, então, todo aquele edifício do conhecimento construído a partir da ordem racional. Descartes é conhecido na filosofia como um dos pensadores racionalistas, ou seja, para o qual, no conhecimento, a razão vem primeiro. No processo de construção do conhecimento, a razão é quem dá o primeiro passo. E diz Descartes, temos que desconstruir o edifício do conhecimento para construí-lo em bases mais sólidas, em certezas muito fundamentadas. Portanto, nessa visão linear e hierárquica do mundo, nós temos uma visão bastante mecanicista, baseada em causas, baseada em uma ordem racional que será seguida e em uma previsibilidade. Não é uma visão de mundo, portanto, muito instável, insegura ou ameaçadora. Pelo contrário, é uma visão de mundo construída a partir de uma organização
hierárquica, vertical, linear, em uma linha reta, com previsibilidade. Mas nós temos uma outra visão de mundo, que é a visão de mundo orgânica ou holística. Holística, nós sabemos, remete a algo integrado, não fragmentado. Portanto, na visão de mundo orgânica ou holística, nós temos outra concepção totalmente diferente. Aqui nós não temos um mundo explicado apenas a partir das causas mecânicas ou da ordem racional, da previsibilidade, mas nós temos um mundo integrado, formado por redes interdependentes. Portanto, é um mundo mais amplo, mais complexo, mais integrado. Nós não podemos apenas entender os fatos, mas temos que entender o todo, porque um fato está interconectado com outro fato. E é importante entender a visão holística, porque holística significa, como eu disse, integrado, rede. Portanto, no mundo, a partir da visão holística, nós, seres humanos, nos construímos a partir dessa rede de relações. Rede de relações que é muito ampla, desde a família, desde a sociedade, a empresa, o mundo do trabalho em si mesmo, todo ele é formado por redes interdependentes, redes integradas. E no momento de formular a nossa visão de mundo, ela se torna uma visão mais integrada, mais ampla, mais global. Porém, quanto mais global ela for, quanto mais interdependente ela for, quanto mais relações nós precisamos estudar, tanto mais nós teremos um mundo complexo para compreender. Por isso, a visão de mundo do ser humano não é mais previsível, mas ela vem acompanhada de mudanças, ela vem acompanhada de muitas instabilidades. E diante disso, nós temos que reconhecer alguns fatores que foram fundamentais para a visão de mundo que nós, seres humanos, fomos formulando. Um desses fatores é a globalização. E a globalização, apesar de que muitas vezes, ao falar da palavra globalização, nós nos remetamos justamente à questão da economia, do mercado aberto, mas a globalização não está restrita a esse ponto. Globalização implica uma série de mudanças na área da política, na área da economia, na área do meio ambiente, na área da educação, na área das informações, porque nós sabemos que com a globalização o mercado se tornou mais aberto, a economia se tornou mais ampla, nós sabemos também que as relações no mundo se tornaram mais complexas. Por quê? Porque os seres humanos passaram de um espaço para outro, de um país para outro e se encontraram, a diversidade se encontrou, o mundo abriu as portas, mas também trouxe cada vez mais desafios. Também nós percebemos que o mundo das informações se tornou cada vez mais acelerado, com mudanças cada vez maiores. Mas é preciso entender como esta mudança nas informações também afetou o próprio ser humano. Portanto, a globalização fez com que o ser humano tivesse um olhar ainda mais amplo para o mundo, mas ao mesmo tempo desafiou o ser humano. Nós também temos o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A ciência e a tecnologia, é claro, trouxeram inúmeras descobertas importantes, valiosas para a vida humana, para o próprio ambiente, mas nem sempre trouxeram coisas positivas. Por exemplo, devemos nos perguntar em que medida o desenvolvimento da ciência respeitou a sociedade, o meio ambiente, a vida. Em que medida também, devemos nos perguntar, a tecnologia aproximou o ser humano? Porque as tecnologias permitem uma comunicação cada vez mais rápida. Mas será que aproximou os seres humanos? Será que as relações se tornaram mais humanizadas? Portanto, a ciência e a tecnologia mudaram também a nossa visão de mundo. Mas temos um fator essencial a estudar que trouxe várias mudanças e eu diria é um dos assuntos mais comentados atualmente. É a sustentabilidade. Uma visão de mundo que, a partir de alguns tempos, começou a vir acompanhada dessa palavra, sustentabilidade. A preocupação do ser humano com esta palavra se tornou cada vez maior. Mas sustentabilidade
Nós não apenas relacionamos o conceito com o meio ambiente, com a ecologia, com o respeito aos ecossistemas. Não. Sustentabilidade ela vem acompanhada de vários fatores. Por exemplo, o fator social. O que significa a sustentabilidade no fator social? O fator econômico, o fator cultural, o fator ambiental. Portanto, nós vamos estudar o que este conceito de sustentabilidade trouxe de desafios para a visão de mundo do próprio ser humano. Portanto, perceba que a visão de mundo é bastante ampla e complexa.